Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina neste início de semana, neste início de segunda-feira, para que você, vascaíno, esteja sabendo de tudo sobre o nosso gigante que entrou em campo ontem e perdeu para a equipe do Palmeiras. Vou pedir a tua moral de sempre aqui no nosso vídeo. Senta o martelo no like, inscreva-se no canal, seja membro, vem para o grupo de membros trocar ideia, concorrer a prêmios e, claro, deixe o seu comentário aí embaixo para que a gente possa debater aqui nesse vídeo no canal Os Vascaínos. O segundo recado é o da VaiDebet. A VaiDebet é a parceira aqui do canal Os Vascaínos e ela tá dando 100% de retorno ao seu primeiro depósito. Você vai ter o primeiro comentário fixado aqui embaixo, vai ali, cria sua conta. Quando você fizer o seu primeiro depósito, você vai ganhar 100%. Botou 20, ganhou mais 20, botou 100, ganhou mais 100 e por aí vai. Além do fato de você que gosta dos joguinhos, aviãozinho, roleta e por aí vai, você ganha R$10 no ato de criar a sua conta na VaiDebet. Então vai lá, no primeiro comentário fixado, cria sua conta na VaiDebet e vem com a gente para o time da VaiDebet, que é a parceira oficial aqui do canal Os Vascaínos, do vídeo do nosso canal. Vascaíno, amiga vascaína, você já deve estar percebendo que eu estou com a voz completamente de um ser humano gripado. A gripe me pegou com direito à febre e por aí vai. Mas não podemos deixar de gravar o vídeo para você, amigo vascaíno, amiga vascaína, para que você possa saber tudo a respeito do nosso gigantesco da colina. Que ontem, às 18h30, diretamente da Arena, da Allianz Arena, entrou em campo para enfrentar a melhor equipe do futebol sul-americano. Palmeiras joga o melhor futebol da América já há alguns anos. Tem um trabalho muito bem feito por Abel Ferreira e já sabíamos que seria uma partida muito difícil para a equipe de Ramon Dias. Porém, o que não esperávamos é que seríamos novamente prejudicados por arbitragem. E aí, chega num ponto em que eu tenho que falar o português direto para você vascaíno, para você vascaína aí do outro lado. Eu tô de saco cheio de abrir vídeo no YouTube, de canais de vascaínos, de pseudo-vascaínos, de várias pessoas aqui em que ficam abordando erro de arbitragem. Chega desse papo de erro. Vamos falar a realidade, vamos encarar de frente o problema. Não é erro, é roubo. O Vasco está sendo prejudicado por um sistema que detesta esse clube. O Pedrosa disse lá, cara que eu admiro, não quero falar em perseguição. Por que não, Pedrosa? Não podemos falar em perseguição se o Vasco é perseguido na Justiça Comum, se o Vasco é perseguido no STJD, se o Vasco é perseguido dentro de campo. Por que não podemos falar em perseguição? Não existe teoria de conspiração, existe realidade. E a realidade é essa. O Vasco é prejudicado dentro de campo, sim, e também fora dele. O STJD, semana passada, julgou tentar aumentar a pena do Vasco e aumentou financeiramente a pena de mandos de campo. O Vasco poderia ter ganho ainda mais mais perdas de mando de campo no último julgamento. E aí, combinou, o STJD aumentou em R$20 mil a pena do Vasco, mas o Supremo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro mantém São Januário interditado até o presente momento. Julgamento que vai ocorrer no dia 30, depois de amanhã. Eu fico me perguntando qual o motivo de o Vasco agora ter que instalar catracas para biometria em São Januário. Por que o Maracanã não tem? Por que o Engenhão não tem? Por que o problema é só o Vasco? Então, eu estou dando dois exemplos aqui, extra-campo, e agora vamos para dentro de campo. O Vasco foi prejudicado contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. O Vasco foi prejudicado contra o Atlético em um pênalti ridículo, não dado, em Gabriel Peck. Os caras inventaram, os caras conseguiram inventar, preste bem atenção, puxão de camisa que não é falta, que não é infração.
Você que acompanha futebol, já viu puxão de camisa não ser infração? É só a arbitragem do Brasil que consegue fazer esse tipo de coisa. E ontem, na partida contra o Palmeiras, um gol legal, legítimo do Paulinho Paula, um golaço, mais uma vez anulado. E eu falo, já venho falando há muito tempo. Lá em Bragança, o Daronco foi no VAR e ficou horas observando o VAR, procurando o motivo para não dar o pênalti. No gol do Serginho no Maracanã, eu estava lá, o árbitro foi no VAR e ficou um tempão para arrumar um motivo para anular o gol do Serginho no Maracanã. E ontem, no gol contra o Palmeiras, eles conseguiram cometer um dos maiores erros da história do VAR desde que ele foi implementado no Brasil. Todos os especialistas de arbitragem, o Vasco, esse erro absurdo cometido contra o Vasco, conseguiu unir até a imprensa que vive batendo no Vasco por aí, que vive contra o Vasco, até o Paulo César de Oliveira, que nunca dá um lance a favor do Vasco, teve que dar o braço a torcer e assumir a verdade. O VAR errou, o Vasco da Gama foi prejudicado. Todos, Nadine Basto, qualquer outro aí que analise VAR, todos eles, Godoy, todo mundo dando razão ao Vasco da Gama. Será que isso vai chegar até onde? Meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína. Até onde irá esse tipo de situação? E aí podem dizer, mas é chororô, é não sei o quê, é problema A, é problema B. O Vasco foi rebaixado contra o Internacional pelo saldo de gols no último rebaixamento do clube, e a gente não esquece a realidade não, tá, meu amigo? Lembra do VAR descalibrado em São Januário? Por que o VAR só dá problema quando é a favor do Vasco? Contra o Vasco, eles acham coisas milimétricas. E agora, o meia-culpa do clube não pode deixar de ser citado aqui nesse vídeo, e a gente vai citar. Preste bem atenção. O Vasco vai ficar na CBF mandando ofício de reclamação até quando? Tá na hora de tomar uma medida mais drástica, juridicamente, uma cobrança. O Vasco tem que parar de só fazer reclamação. O Vasco está sendo prejudicado jogo após jogo. E vou nem citar mais o extracampo não, eu tô falando agora do dentro de campo. Os amigos aqui do YouTube, a galera que é jornalista, que trabalha com o Vasco na comunicação, assim como a gente aqui, vai todo mundo se calar? Vai todo mundo entrar na onda de reclamação sem cobrar do clube que tome uma posição com pulso mais firme? Então é isso que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Pontuando para você vascaíno do outro lado o que aconteceu, dando o meu ponto de vista e, obviamente, cobrando do Vasco. O Vasco tem que ir para cima desses caras de forma mais rude, mais firme. Só soltar nota, só mandar ofício oficial lá, reclamando de algum tipo de situação de arbitragem, não está funcionando. Reclamou contra o Bragantino, foi prejudicado contra o Atlético. Reclamou contra o Atlético, foi roubado. Para com esse papo de erro de arbitragem. É roubo. Esses caras sabem bem o que estão fazendo. É roubo com o Vasco, meu irmão. Isso é um absurdo. A gente tem que parar de aceitar esse tipo de coisa. Tem que falar a real. Então tá na hora e é por isso que eu gravo esse vídeo aqui no canal Os Vascaínos para cobrar do Vasco. Posição firme. Vá para cima. Nem que seja na justiça. Tem que ir atrás dos direitos. O Vasco está sendo prejudicado de forma covarde, na cara dura, todos os jogos em rede nacional, com todo mundo assistindo, com tecnologia. Então chega. O Vasco precisa tomar uma posição mais firme em relação a isso. Os jogadores como o Paulinho ontem no intervalo, dizendo sobre esse lance polêmico, o Pablo Verratti também em seu Instagram falando sobre uma decisão complicada que deixou o Vasco de mãos vazias, mas o pronunciamento mais forte foi de Emiliano Dias, auxiliar do Vasco, filho de Dom Ramon Dias, que disse: se querem nos fazer desistir, terão que matar a todos nós. Ele mostra aí uma união muito forte do grupo do Vasco para sair dessa situação. Mostra que respeita a camisa do Vasco e que o Vasco jamais irá desistir de lutar pelos seus direitos e de lutar pelos pontos dentro de campo. O Vasco da Gama merece
e muito os pontos em que vem perdendo. Por exemplo, poderia ter ganho do Bragantino lá, poderia ter ganho um ponto ontem dentro de campo e vem sendo prejudicado. Então eu acho um posicionamento muito interessante por parte do Emiliano Dias. Eu acho que isso também tem que partir do Vasco da Gama, mostrar que o Vasco não vai desistir e que iremos até as últimas instâncias para lutar pelo nosso clube, para lutar pelos nossos direitos, porque o Vasco da Gama merece demais respeito e não vem sendo respeitado pelos órgãos do futebol desse país. Agora uma semana cheia para Ramon Dias, Emiliano Dias e todo o staff trabalhar. O Vasco da Gama poderá contar com Dimitri Payet na partida do próximo domingo às 18h30 lá na Arena Fonte Nova em Salvador. O Vasco da Gama terá uma partida decisiva de confronto direto contra o Bahia e terá essa semana para treinar, semana cheia de treinamento. O Vasco volta a treinar na terça-feira e o foco será a partida contra o Bahia, esse confronto direto tão importante que o Vasco precisa vencer. Agora eu quero saber de você, tá animado para a estreia do Payet? Payet entrará em campo com a camisa do Vasco na partida de domingo. Eu acho que vai ser um momento muito legal. E eu também estou muito ansioso para ver Payet jogando com a camisa do Vascão. Payet, que será o nosso camisa 10 e será aí a nossa referência técnica dentro de campo a partir da próxima partida. Agora o Vasco tem, depois de amanhã, um julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para liberar São Januário. Catracas estão sendo instaladas para a biometria em São Januário. Eu já falei o que eu penso sobre isso, mas estou aqui noticiando que esse julgamento vai acontecer depois de amanhã e o Vasco pode ter São Januário liberado para o dia 16 para enfrentar a equipe do Coritiba em seu estádio, jogando ali às 19h30. O Gigante da Colina tem essa partida aí para reencontrar, quem sabe, o seu torcedor dentro de sua casa. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu te espero às 8h30 na Super Live do canal Os Vascaínos. Tamo junto, aquele abraço e valeu!